Oi, gente, tudo bom? Eu sou Dandara, professora de redação no cursinho Gera Bicho, e hoje vou dar uma aulinha de gramática para vocês. Bom, o nosso conteúdo abordado será coesão, morfossintaxe e sintaxe. Bora começar? Primeiro, vamos ver coesão textual. Eu acho que, antes de mais nada, é importante explicar que coesão e coerência são conceitos muito importantes e que andam sempre unidos. A coesão é a estrutura do texto e a coerência é a lógica do texto. Bom, antes de mais nada, também precisamos lembrar o seguinte: um conjunto de palavras forma uma oração, um conjunto de orações forma períodos, um conjunto de períodos forma parágrafos e um conjunto de parágrafos forma um texto. E todo texto precisa ter sentido. Para ter sentido, as partes do texto têm que ser bem conectadas, as palavras, as orações, tudo tem que ser bem conectado, senão fica difícil ter o sentido. Então, assim, já vemos que a coesão e a coerência estão sempre unidas. Existem alguns tipos de coesão que eu vou abordar aqui com vocês. Antes, vamos ver alguns exemplos soltos. Então, eu tenho aqui: vendi um sofá que eu comprei há muito tempo. O que ele é um pronome que retoma sofá e evita uma repetição. Na segunda frase, nós temos: ele não é um cara, ele é o cara. Aqui nós estamos usando artigos para indefinir e definir o sentido. Então, um é um artigo indefinido e o é um artigo definido. Quando eu falo que não é um cara, mas é o cara, eu estou definindo a pessoa que eu estou falando. Na 3, nós temos: comentei muito, mas não ganhei o concurso do Insta. E nunca passou por isso, né? Mas, enfim, o mais, ele está vindo com uma conjunção adversativa e traz o sentido da frase. Então, apesar de ter comentado muito, eu não ganhei o concurso. Na 4, nós temos: estudei muito, por isso fui bem na prova. E nas 5, nós temos: Júlio chorou porque o filme era triste. Nessas duas, nós temos basicamente o mesmo sentido: conectivos que explicam a situação. Então, eu fui bem na prova porque estudei muito. É uma consequência. E o Júlio chorou porque o filme era triste. A causa do choro do Júlio é o filme triste. Então, vocês estão vendo que os conectivos, eles estão aqui, sempre trazendo o sentido para a frase. E dentro de um contexto, por exemplo, ele não é um cara, mas é o cara, nós entendemos muito bem. Então, muito importante para nos comunicarmos, para escrevermos um bom texto, coesão e coerência são essenciais. Nós temos 3 tipos de coesão textual: referencial, sequencial e recorrencial. Vamos ver cada um desses. Na coesão referencial, nós fazemos referência a algo. Então, coloca-se um elemento coesivo para evitar repetição. Então, por exemplo, a aluna estudou muito ao longo do ano. Ela passará nas provas de forma merecida. A aluna e ela, nós estamos aqui tendo uma substituição. Utilizo um pronome na segunda frase para não repetir o termo a aluna novamente. Então, já dá para ver, o ela faz referência à aluna e evita a repetição. Na segunda frase, nós temos: os cidadãos de São Paulo sofrem com o trânsito caótico. Logo, os munícipes pedem uma resolução. Aqui nós temos os cidadãos e os munícipes, que fazem referência à mesma coisa, as pessoas que moram em São Paulo. Porém, para evitar uma repetição de os cidadãos de São Paulo, os cidadãos de São Paulo, utilizamos o quê? Um sinônimo que está evitando essa repetição, mas ao mesmo tempo faz referência a quem nós estamos falando no começo da frase. Então, deu para ver que a gente pode utilizar um pronome, a gente pode utilizar um sinônimo, e ambos serão coesão referencial. Evitam a repetição, fazem com que fique fluida a leitura e tenha referência. Então, a gente não perde o que está sendo dito. Nós também temos a coesão sequencial. O objetivo dela é que haja uma progressão textual lógica. Na coesão sequencial, a gente não vê uma repetição de palavras e nem de estruturas. E essa coesão se divide em 2 tipos: pode ser temporal ou por conexão. Então, aqui trouxe 2 exemplos. Saí de casa, fui ao banco e paguei as contas. Nós temos uma sequência lógica das ações. Eu não poderia falar: paguei as contas, fui ao banco e saí de casa. Porque para ir ao banco e para pagar as contas, eu preciso primeiro sair de casa, depois chegar ao banco. No banco, eu pago as contas. Então, essa sequência lógica não pode ser quebrada.
E a coesão sequencial, ela objetiva isso, ela nos obriga a colocar as coisas numa certa ordem para fazer sentido para quem está lendo, para quem está nos ouvindo, e isso faz com que tudo fique fluido, dê para entender, faça um sentido. Já na segunda frase, nós temos: ele estuda muito, mas consegue se divertir. O mais, ele está trazendo o quê? Uma conexão entre essas duas frases. Então, tem uma progressão lógica. A pessoa estuda muito, é muito esforçada, muito estudiosa, mas não deixa de aproveitar a vida, não deixa de sair com os amigos, não deixa de curtir. Então, essa conexão traz essa questão de sequência na ideia que eu estou trazendo aqui. Nós temos também a coesão recorrencial. E essa é muito tranquila de entender, porque ela é feita por repetição de palavras ou ideias para reiterar, para reforçar o que está sendo dito. Então, eu posso falar assim: eu falava, mas ninguém me entendia. Ou seja, eu estou dando ênfase para a questão do falar. Eu falei muito, falei. Falava. Apesar de falar tanto, ninguém me entendia. Então, dá para ver que eu estou dando ênfase na questão do eu falava. Eu estava falando, mas ninguém estava prestando atenção, ninguém queria saber. Na outra, eu posso falar assim: depois de ver aquele filme, eu chorei. Sim, estava muito triste, fiquei muito triste depois do filme, estou dando ênfase nessa questão do quanto eu chorei, quanto eu fiquei triste, emocionada com o filme. Não, ela é muito tranquila, assim, é uma que a gente olha e já, pô, na hora dá para entender, sabe? Essas foram, então, as 3 tipos de coesão. Eu espero que tenha ficado tranquilo. E agora nós vamos para a morfossintaxe, que é um pouquinho mais difícil. Bom, morfossintaxe, quando nós olhamos para essa palavra, já dá para ver que é uma junção de outras duas, que é morfologia e sintaxe. Então, eu acho que antes de começarmos a falar de fato da morfossintaxe, é preciso o quê? Falar um pouco sobre análise morfológica e análise sintática. Então, vamos relembrar. A análise morfológica é aquela que analisa as palavras de uma oração de uma forma independente. Ou seja, eu não quero saber como ela se liga com as outras palavras, eu quero saber o que essa palavra é. Já a análise sintática, a gente quer saber como as palavras estão convivendo. Então, a gente analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração. A gente analisa como elas se ligam umas outras, qual a função que ela desempenha. Então, tem essa diferença. Na morfossintaxe, a gente vai usar esses dois viés, o viés morfológico e o viés sintático, para analisar. Eu acho que, mais do que ficar falando vários conceitos, vamos analisar uma frase. Utilizamos a água sem desperdício. Como é que eu faria uma análise morfológica dessa frase? Tá aqui embaixo. Então, utilizamos. Eu vou falar que é a primeira pessoa do plural do verbo utilizar. E está conjugado no presente do indicativo, na voz ativa. O a é um artigo definido. Água, um substantivo comum. Sem é uma preposição essencial e desperdício, um substantivo abstrato. Pronto. Analisei todas as palavras dessa sentença sem conectar uma com a outra. Eu só olhei para cada uma individualmente. Então, isso é uma análise morfológica. Como é que é uma análise sintática? Utilizamos a água sem desperdício. Nós é um sujeito oculto, já que nós utilizamos, só que não está aparente na frase. Utilizamos é um verbo transitivo direto e indireto, porque alguém utiliza algo para alguma coisa ou de alguma forma. A água é o objeto direto, porque quem utiliza algo, a água. Nesse caso, nós podemos ainda falar que água é o núcleo do objeto. E sem desperdício é uma adjunta adverbial, porque é um termo acessório. Ele não é essencial para que a ideia da frase seja completa, mas está ali, entendeu? Está acrescentando alguma informação. Então, essa seria uma análise sintática. O que é uma análise morfossintática? É fazer essas duas análises. Então, eu poderia, numa questão, falar analise morfologicamente e sintaticamente essa frase. Vocês me dariam a análise morfológica, a análise sintática, e pronto, vocês fizeram uma análise morfossintática. Mas também a questão pode aparecer de outras formas. E aqui eu quero reiterar, então, que nós estamos vendo as classes gramaticais, que é a parte da morfologia, e as funções sintáticas, que é a parte da sintaxe. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo de exercício aqui para vocês. É para assinalar a única opção em que o adjetivo adnominal e que o adjetivo é adjunta adnominal, gente. Desculpa, pulei aqui a palavra. Então, o campo imenso espera por nós. Ele ficou pasmo. Andei muito feliz. Fiquei assustado. O dia estava belo.
A única opção é a primeira, letra A. O campo imenso espera por nós. Porque, como a gente já viu, o adjunto adnominal, ele não é necessário, ele é um termo acessório para a nossa frase. Então, eu poderia falar, o campo espera por nós. Mas eu quis trazer o quê? Mais uma informação. O campo imenso espera por nós. E agora, como a gente falou tanto assim de análise morfossintática, da análise sintática e análise morfológica, eu também trouxe para vocês um pouco do que é a sintaxe, para entenderem mais sobre essa análise sintática, que é um pouco mais complicada do que a análise morfológica. Então, a sintaxe ela é o estudo das orações, das relações que são estabelecidas. E o estudo da sintaxe é separado em período simples e período composto. Vamos ver um pouco sobre isso. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Então, vamos. O que é período? Trouxe aqui para vocês uma noção gráfica e uma noção sintática. Então, a noção gráfica. O período, ele começa com letra maiúscula e termina por algum sinal de pontuação terminativo, ou seja, termina com um ponto final, uma exclamação, uma interrogação. Já a noção sintática é o seguinte: o período ele identifica-se pela presença de uma ou mais orações. Se há apenas uma oração, ou seja, um único verbo, é um período simples. Se há mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, é um período composto. Então, vamos ver alguns exemplos de período simples. O período simples ele é composto por uma oração absoluta, porque nós vimos, para ser simples, precisa só ter um verbo. Então, por exemplo, os funcionários não funcionam. Nós temos apenas um verbo, funcionam. É isso, é um período simples. E aí você pode fazer análise sintática. Os funcionários, sujeito, não funciona, funciona um verbo. É isso. Período simples. O período composto, ele já traz muito mais informação, porque, primeiro, ele já não tem só um verbo. E, além disso, ele pode ser composto por coordenação, ou seja, ele é formado por orações independentes que ocorrem, assim, todas elas sem sujeito, predicado, elas ocorrem independente uma da outra. Por exemplo, os políticos falam, mas não dizem, e aí fica assim, Dandara, como assim elas têm sujeito cada uma? Aqui está suprimido, porque, assim, o que significa? Os políticos falam, mas os políticos não dizem. Então, eu posso dizer que os políticos falam, tem sujeito, os políticos não dizem, tem sujeito, tem verbo, pronto. São orações independentes. E aqui eu organizei elas juntas, suprimi os políticos e pronto. Estou formando um período por coordenação, tem uma conjunção adversativa que está conectando ali. Os políticos falam, mas os políticos não dizem, falam, mas não dizem. Pronto, coordenada. Já temos também a situação abaixo, um período composto por subordinação. Achamos que o Senhor deve trabalhar pela tarde. Ou seja, são orações dependentes. Nós temos dois verbos, achamos e deve trabalhar, que está ali numa locuçãozinha. E para ter o sentido completo, para a frase funcionar, precisa estar tudo junto, entendeu? Então, temos orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática em relação à oração principal. Então, vamos lembrar aqui uma coisa: existem 10 funções sintáticas. Nós temos sujeito, predicado, predicativo, objeto, que pode ser direto ou indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta adnominal, adjunta adverbial, vocativo e aposto. E as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos dar uma olhadinha, então, rápida aqui sobre cada uma delas. As orações subordinadas substantivas têm valor de substantivo e podem exercer a função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal ou de aposto em relação à oração principal. Ou seja, as orações subordinadas substantivas podem exercer todas as funções que um substantivo pode. Então, por exemplo, a professora deseja que todos os alunos tirem suas dúvidas. A professora deseja algo. Então, que todos os alunos tirem suas dúvidas é o objeto direto. Então, nós temos em que todos os alunos tirem suas dúvidas uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
Tá vendo? Estou ocupando ali a posição de objeto direto, está sendo introduzido por uma conjunção, a conjunção que, tudo certinho, super tranquilo. Está exercendo uma função que uma outra palavra poderia exercer. A professora deseja maçã. Ó, usei o substantivo como objeto direto. A professora deseja que todos os alunos tirem suas dúvidas, objeto direto também. Só que ao invés de uma palavrinha só, tem uma oração inteira. Mas deu para entender como é que funciona essa questão? Tá tranquilo? Já as orações subordinadas adjetivas, elas têm o valor de adjetivo em relação à oração principal. Então, consequentemente, elas determinam o substantivo antecedente, que nenhum adjetivo faria. E as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser restritivas ou explicativas. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para poder ilustrar essa questão. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salário. Tem aqui uma adjetiva explicativa. Eu trouxe uma explicação. Quem são esses jogadores de futebol? Os que são iniciantes. Não é assim extremamente necessária, é um adendo. Eu trouxe uma explicação. Estou te dizendo quem são esses jogadores de futebol. E os artistas, e olha só, dá para ver uma coisa importante, elas estão entre, essa oração subordinada adjetiva explicativa, ela está entre vírgulas. E isso é o que ajuda a marcar a diferença para a adjetiva restritiva. Porque a adjetiva restritiva, ela está restringindo sobre quem eu falo. Então, ela não costuma vir entre vírgulas. Então, na frase abaixo, nós temos: os artistas que declararam seus votos foram criticados. Quem são os artistas que foram criticados? Os que declararam seus votos. Eu estou restringindo as pessoas que eu estou falando. Não estou dizendo para vocês que todos os artistas foram criticados. Só foram criticados os artistas que declararam seus votos, entendeu? E aqui também não tem vírgulas. Então, dá para ver que eu estou realmente restringindo sobre quem eu falo. Eu não estou te explicando quem eu falo, estou dizendo sobre quem eu falo. Tem essa diferença. Então, assim, a ideia da vírgula é muito importante. É uma forma rápida da gente identificar essa diferença de restritiva ou de explicativa, tá bom? E nós temos também as orações subordinadas adverbiais. Elas têm o valor de advérbio ou de locução adverbial e exercem a função sintática de adjunto adverbial em relação ao núcleo verbal da oração. Então, elas podem exercer todas as funções que o adjunto adverbial exerceria. Então, podem ser causais, consecutivas, condicionais, finais, temporais, concessivas. Então, por exemplo, não compareceu à reunião de funcionários porque viajou. Eu trouxe aqui uma oração, o porquê viajou é causal. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial causal. Tranquilo, tá vendo? As orações subordinadas, elas realmente estão exercendo as funções que estão nos nomes dela. Então, uma oração subordinada substantiva exerce a função de substantivo. Uma oração subordinada adjetiva exerce a função de um adjetivo. E uma oração subordinada adverbial exerce uma função de advérbio. Então, foi isso, gente. Trouxe aqui para vocês rapidamente coesão, morfossintaxe e sintaxe. Espero que tenha dado para entender, fazer esse apanhado geral. São matérias assim que realmente vão se desdobrando, cada vez mais a gente vai tendo mais conteúdo, mas sim, na primeira olhada, o que vocês precisam saber para fazer uma prova, poder fazer os exercícios, é basicamente isso. Aí agora a gente vai, exercita, faz o exercício aqui, o exercício ali, olha direitinho os exemplos que foram trazidos, dá uma olhada no exercício rapidinho que ele foi visto, porque isso ajuda a entender melhor. Gramática realmente não é um bicho de 7 cabeças, é só a gente olhando com atenção e fazendo muito exercício, porque é tipo matemática. Para poder resolver bem, tem que fazer exercício.